Israel. Se puder, põe um pouquinho mais alto. Textual. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos. Anunciai-vos o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Gênesis 49, 1. Objetivos da lição: ensinar que o Senhor tem um futuro glorioso para o seu povo. Apresentar os caminhos. Texto de referência: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e meu princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Quanto a Gade, uma tropa acometerá, mas ele acometerá por fim. José é um ramo frutífero, junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Amém. Vamos fazer oração, após estar com o nosso professor para ministrar nossa lição. Bendito Deus e eterno Amado Pai, Senhor Salvador Jesus Cristo, que louvamos essa manhã por essa oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, Pai. O Senhor vai tomar mais o nosso meio, o Senhor te fala nos nossos corações esta manhã, o Senhor sabe como instrumento, como canal de bênção, meu Deus. O Senhor vai falar em cada caminho, em cada coração desta manhã, Pai, nós te pedimos, no nome de Jesus, fica conosco, toma, Senhor, tuas mãos, serve nesta manhã, e fala conosco no nome de Jesus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Estamos em uma manhã maravilhosa, onde estamos reunidos em mais uma escola bíblica geral para estudar nessa última lição do primeiro trimestre do ano de 2012, lição de número 13. Jacó profetiza o futuro das tribos de Israel. Irmãos, ao longo desses 3 meses, nós temos estudado acerca de Jacó, o patriarca, de quem descenderam as 12 tribos de Israel. Sua mãezinha tá boa? Estudamos sobre o nascimento de Jacó, aquela profecia, sendo a liderança de Jacó, quando os filhos lutavam dentro do ventre de sua mãe, Rebeca. Também sobre ele enganar o seu irmão Esaú, enganar o seu pai, fugir do seu irmão, trabalhar por Raquel, sendo enganado por Labão, seu sogro, o retorno dele para sua terra, não chegando a Betel, mas parando em Siquém. O que aconteceu ali em Siquém, quando Diná foi violentada sexualmente por Siquém. E estudamos também, irmãos, sobre o encontro de Jacó com José lá no Egito. Agora, na lição passada, estudamos sobre Jacó abençoando os filhos de José. E hoje, nesta última lição, nós estaremos estudando sobre Jacó profetiza o futuro das tribos de Israel. Todos nós sabemos, irmãos, que ele teve 12 filhos e uma filha. Com Leia teve 6 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E também Diná, que era filha de Leia. Também teve 2 filhos com Bila, serva de Raquel, que é Dan e Naftali. 2 filhos de Zilpa, serva de Leia.
texto áureo aqui dessa lição de hoje, o patriarca Jacó, no capítulo 49, verso 1, ele diz para os seus filhos: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Jacó profetiza a respeito da vida de seus filhos, do futuro deles e do plano da redenção ali sobre as 12 tribos de Israel. Agora, irmãos, como que os seus filhos encararam esse momento? Como que eles encararam esse momento? Porque no decorrer da lição nós vamos ver, irmãos, e no que nós estamos estudando a Bíblia, nós podemos contemplar que os filhos de Jacó, principalmente 3 deles, Rúben, Simeão e Levi, cometeram atos abomináveis, atos reprováveis diante de Deus. E como que eles encararam esse momento? Olha, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há, o que vai acontecer com vocês nos derradeiros dias. A verdade aplicada diz: como povo de Deus, este mundo deve nos ocupar com o futuro, mas nunca nos preocupar com ele. Ocupar é gastar tempo com o futuro, é se preparar para o futuro. Já preocupar é estar preocupado com uma ideia fixa, a ponto de não prestar atenção mais em nada. Mas a Deus fala, nós deixamos claro, melhor dizendo aquela lição, nós devemos nos ocupar com o futuro, nos preparar, gastar tempo para o futuro, mas não preocuparmos com ele. E eu pergunto, irmão, será que Jacó se preparou para, tanto ele como seus filhos, para o futuro? Será que os filhos de Jacó se prepararam para o futuro? Aí, irmãos, entra a igreja, nós como igreja hoje, como servos de Deus. Será que nós estamos nos preparando para o futuro, irmãos? Porque, irmãos, muitas das vezes nós falamos: não, eu estou preparando minha vida eterna, Mas, irmãos, enquanto nós estivermos aqui na terra, existe um futuro aqui na terra nos aguardando também. Enquanto nós estivermos aqui, existe um futuro. Nós estamos nos preparando para esse futuro. Nós estamos preparados para ele. Principalmente no seio da família. Será que nós temos nos preparado, irmãos? No seio da família, os cônjuges, esposa, os pais com os filhos com os pais. Essa lição, irmãos, ela nos traz um grande despertamento, principalmente nesta área, porque aqui está uma família reunida, irmãos. Uma família reunida. E nós precisamos, irmãos, estarmos sim nos preparando para o futuro. Nos preparando. A nossa vida aqui nessa terra é uma vida de preparo. No decorrer dessa lição, veremos que as nossas ações do passado e presente têm uma grande influência em nosso futuro. É um versículo bastante conhecido, mas um dos irmãos, lê para mim, Gálatas 6:7. Bastante conhecido. É uma escola, vamos lermos a Bíblia, né? Qualquer dos irmãos ou das irmãs que achar primeiro pode ler. Irmão, Gálatas 6:7. Cristo nos põe em aguardar a qualidade do homem. Porque não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso, tudo que o homem semear, isso. Agora, irmãos, eu pergunto: que tipo de sementes nós estamos semeando? Que tipo de semente? Semelhar. Oséias capítulo 8, verso 7 diz: e porque semearam ventos e cegaram tormentas.
sementes. Irmãos, nós estamos dia após dia semeando, irmãos. É com certeza. Semeando, irmãos, semeando para o nosso futuro. Eu lembro uma certa ilustração. Certo jovem chegou em um sábio e falou para ele que queria muito ter mais amor, sabedoria, mais compaixão, mais graça. E o sábio disse: não, eu posso te ajudar a você conseguir tudo isso aí. Ele: e eu quero. Aí o sábio: estende sua mão. Mas vai caber tudo isso na minha mão? Sim. O sábio estendeu as mãos e colocou algumas sementes na mão daquele rapaz. Ele: não entendi. Ele: eu estou te dando sementes. Você quer sabedoria? Você quer amor? Plante essas sementes. No que você plantar, você vai colher. Plante amor, você vai colher amor. Plante misericórdia, você vai colher misericórdia. Plante graça, você vai colher graça. Irmãos, assim é nossa ciência. Se nós plantarmos vento, nós vamos colher tempestade. Irmãos, não compensa nós elogiarmos inimigos, porque por mais que os inimigos que às vezes surgem não são por culpa nossa, mas da nossa parte, nós temos que lutar pela nossa parte e nos enquadrar com a Bíblia, porque lá na frente, se nós nos deixarmos levar por circunstâncias tais, isso vai nos afetar lá na frente. Então nós precisamos, irmãos, viver o princípio bíblico. O amor, irmãos, está ali, né? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Se tem uma arma que promove justiça na face da terra, a maior arma se chama amor. Quando agimos baseado no amor, não existe injustiça. É por isso que o nosso Deus não é injusto, porque Deus é amor. Graças a Deus. Agora, irmãos, queremos realmente amar, sermos amados, nós precisamos amar. Semear essa semente do amor. A Bíblia diz que é dando que se semear, nós vamos colher. Então, irmãos, nós estamos aqui estudando nessa manhã sobre a profecia do futuro das 12 tribos de Israel. E vamos aqui para a introdução, que nos diz o seguinte: nessa lição serão estudadas as bênçãos impetradas pelo patriarca Jacó aos seus filhos. Erros e acertos são mencionados na sua biografia. Que possamos ter aposto do que é construtivo para a formação de nosso caráter e dispensar de nossa agenda aquilo que de ruim ele deixou registrado na sua história. Irmãos, todos nós sabemos, irmãos, conhecemos, os leitores da Bíblia conhecem a história de Jacó. Qual é o significado do nome Jacó? Qual é o significado, irmão? Plantador, enganador. Nós conhecemos a história de Jacó. Só que, às vezes, irmãos, uma lição, uma revista como essa, 3 lições falando acerca de uma só personagem, que na verdade não é fácil, às vezes o professor na lição do outro não tem jeito, mas que ao mesmo tempo, irmãos, é muito bom, é maravilhoso, porque nós estamos aqui nos aprofundando e conhecendo a fundo a vida do patriarca Jacó. Jacó, irmãos, ele teve grande parcela de culpa nos erros de seus filhos. Lá na frente, irmão, olha a situação de Jacó. Ter que profetizar para os seus filhos coisas que lá atrás, às vezes, Jacó poderia ter evitado. Porque, irmãos, as consequências vêm. Davi pecou com Batseba, pecou, mandou matar o seu esposo. Mandou.
E ele se arrependeu. Mas as consequências Davi colheu. A semeadura, irmão, que Davi semeou, ele teve a colheita dela. Por exemplo, irmão, Deus mandou Jacó voltar, ele voltou. Só que ele passou a habitar em Siquém. Tá certo? Errado. Irmãos, nós precisamos dia após dia da direção de Deus em nossas vidas. Irmãos, isso aqui não é opção não, é dever nosso de querer, de buscar a direção de Deus. Eu costumo falar sobre Davi, irmão. Foi um homem que falhou, ele falhou, teve grandes erros dele, colheu as consequências dos seus erros, colheu. Só que Davi nos dá um exemplo lindo, irmão. Quantas vezes nós vemos aqui na Bíblia Davi, irmão, em circunstâncias difíceis, perguntando para o Senhor, eu faço isso ou não faço? Eu vou perseguir os inimigos ou não vou? Quando o Senhor dava a palavra positiva, ele ia, quando dava negativa, ele não ia. Direção de Deus. Irmãos, no mundo que nós vivemos hoje, quanto nós estamos precisando de viver na direção de Deus. Não é só buscar ela em um caso ou outro, não. Viver na direção de Deus. Irmãos, o crente que anda na direção de Deus, ele pode ficar tranquilo porque não anda por caminho errado. Ele pode ficar tranquilo, irmãos, que ele é guiado no caminho de justiça. Ele é guiado no caminho da bênção. A preferência de Jacó por José culminou em quê? No ciúme dos irmãos de José, a ponto de querer matar José. Outro grande erro de Jacó. Ele tinha 12 filhos, irmãos, ainda que não era com Raquel, todos com Raquel, a mulher amada. Ele teve 4 mulheres, irmão, na verdade 2 concubinas e 2 esposas. Porque a Raquel não podia ter filhos, Léa tinha. Aí depois ela queria ter filho, não tinha como ela ter. Raquel já tinha dado filho para José, para Jacó ter filho com ela. Eu então vou dar 5 também. Mas teve 4 mulheres. Dessas 4 mulheres nasceram os 12 filhos. Agora eram 12 filhos. Ele tinha que amar todos iguais. Irmãos, são lições que nós devemos aprender, irmãos. Como está aqui na introdução, erros e acertos são mencionados na biografia de Jacó. Então nós temos que aprender, tanto com esses erros, para evitá-los em nossas vidas, como com os acertos que nós estamos nos enquadrando para esses acertos em nossas vidas. As atitudes, muitas vezes, mesmo não sendo ensinadas, elas são imitadas mesmo inconscientemente. É aí que está o problema. As nossas atitudes, eu volto a falar no seio da família, principalmente. Irmãos, até na família espiritual, porque nós somos uma família. Se nós não tomarmos cuidado, irmão, nós estaremos agindo de maneira que alguém poderá estar nos imitando. E a maneira que nós estamos agindo, será que realmente é digno de ser imitado? Jacó tratou Isaac, seu pai, como um tolo, enganando ele. Os irmãos lembram? Quando preparou aquele guisado, juntamente com Rebeca, sua mãe, chegou lá, mas peraí, é de meu filho Esaú mesmo? Não, sou eu, pai, sou eu. Aproveitou que Jacó já estava velho, não estava vendo mais. Só, irmão, que tinha 2 olhos da luz dos céus contemplando tudo. Aí os filhos de Jacó também fez o mesmo com ele. Essa túnica aqui, será que era teu filho? Toda cheia de sangue. Irmão, que dor que Jacó sentiu. Ali, irmão, ele não percebeu, ali ele não sabia que ele estava sendo enganado. Mas cerca de 22 anos depois, ele descobriu que ele também foi enganado. Quando os filhos chegam lá com aquelas carruagens, diz: olha, José está vivo.
Bíblia, pai, eles tiveram que confessar: pai, mentira nossa, nós enganamos o Senhor. Irmãos, uma coisa que nós precisamos dia após dia lutar é para nosso caráter ser formado segundo a Bíblia. Eu sei que nós viemos de lá do mundo, irmão, com um caráter muitas das vezes mau, negativo. Só que, irmão, nós temos que lutar dia após dia para vivermos de acordo com a palavra, de conformidade com a palavra de Deus, irmão, para que a Bíblia se faça carne em nossas vidas, o caráter de Cristo se faça, irmão, esteja em nossas vidas, para que nós venhamos viver segundo a Bíblia. Porque senão, irmão, isso vai culminar com consequências lá na frente. Eu me lembro de um determinado irmão que congregou conosco aqui na 33. Hoje ele está distanciado, até onde eu sei. Ele me disse que certa vez ele estava atrás das grades, preso, e a sua mãe chegou para visitá-lo. E ela lá do outro lado chorando. O delegado chegou nela e disse para ela assim, junto com o filho: a senhora não fez seu filho chorar quando era pequeno, hoje ele te faz chorar. Ele me contou isso. Irmãos, são consequências, irmãos, que vêm, irmão. A nossa vida, irmãos, são semeadoras. É claro que tem pais, podemos aqui dizer que tudo é por causa dos pais. Tem filhos que foram ensinados da maneira correta e às vezes não quiseram seguir os pais. Por exemplo, Samuel, os filhos de Samuel não foram igual a Samuel. Mas existem muitos casos, irmãos, que nós, como pais, podemos evitar. E não somente podemos, nós devemos evitar. É por isso, irmãos, nós temos que viver a palavra. Mostrar para os nossos filhos a palavra. Para os nossos cônjuges, esposa, a palavra. Essa palavra em nossas vidas. Querer, irmão, viver segundo a palavra. Porque, irmãos, atitudes de erros, de engano, que nós estamos, às vezes, cometendo, achando que não vai surgir efeitos nenhum, lá na frente surge. Lá na frente está trazendo consequências para nossas próprias vidas, como aconteceu com Jacó. Primeiro tópico: tribos de Rúben, Simeão e Levi. Jacó profetizou para seus filhos Rúben, Simeão e Levi. Foram mencionados fatos históricos destes filhos que geraram alegrias e mágoas escondidas na sua perspectiva. Os momentos finais da vida de Jacó, ele traz a memória de seus filhos, fatos que geraram alegrias e mágoas que estavam escondidas ali no seu coração. Eu faço outra pergunta: que marcas, irmãos, nós estamos deixando para o futuro de nossas famílias e em nossas famílias? Que marcas? Quais são as marcas que queremos deixar? Por exemplo, irmão, Rúben, ponto 1, por ter tido relação sexual com Bila, concubina de seu pai, conforme Gênesis 35, 22, ele perdeu o direito à primogenitura. O primogênito, além de herdar a porção dobrada na herança, ele tinha liderança. Ele tinha condições de ter a liderança sobre a família, sobre os irmãos. Rubem perdeu isso aí. Esaú perdeu para Jacó. E agora, olha o filho de Jacó perdendo também, por deitar-se com a concubina de seu pai. Rubem era do tipo de pessoa que poderia ter tido um futuro promissor nas mãos de Deus, mas que foi vencido pelos desejos carnais. Irmãos, por certo, no início, irmão, ele era mais querido do pai. Não pode dizer em pé de igualdade com José,
Mas quem sabe antes de José nascer, ele tinha aquele carinho, Jacó por Rúben, meu primogênito. Ele tinha a primazia dos filhos de Israel, ele tinha honra, ele tinha autoridade, mas ele perdeu. Foi tudo anulado devido ao incesto que ele cometeu com a concubina de seu pai. Ele foi vencido pela carne. Um dos irmãos lê para mim Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito, nem Espírito, você não vai cumprir, satisfazer as concupiscências, os desejos carnais. Irmão, quem semeia na carne, diz a Bíblia que você vai colher o quê? Colher fruto. Semelhado. Quem semeia na carne, irmão, colhe corrupção. Convulsão, não colhe nada. Agora semelhado. Agora quem semeia no Espírito, deixa eu irmão, ela na rua vídeo, deixa ela. Quem semeia no Espírito, você vai colher a vida eterna. Agora não escondeu até certo, vai colher tudo de acordo com o cantor. Tá certo, né, pastor? Justamente. Semeia na carne, você vai colher o fruto de acordo com o que plantou. Você vai colher, você pôr na carne a corrupção. Essa é a verdade. Mas, queridos, o que semear nós vamos colher. Rúben, ele foi vencido pela carne, porque ele semeou na carne. É por isso, irmãos, que a Bíblia Sagrada sempre nos adverte para nós andarmos em espírito de Deus com Ele. Hoje não está muito fácil, irmão, muito fácil você escorregar, sempre o pecado esteve presente, mas hoje, irmãos, a internet está aí, irmãos. A internet está aí com tantas facilidades. Complicado o mouse, irmãos. Você vai onde você quer, faz o que você quer. Se você não quer, não tem coisa para fazer em casa, vai na Lan House. Só nós temos que estarmos atentos. Tudo que nós estamos semeando, nós vamos colher. Isso é semeadura, irmãos. Irmãos, a nossa vida, cada minuto de nossas vidas, irmãos, cada minuto de nossas vidas que nós perdemos ou ganharmos é o investimento que nós estamos fazendo na nossa vida, para o bem ou para o mal. Agora cabe a nós, irmãos, a sabermos como nós estamos investindo. Irmão, para esses corredores aí nessas Olimpíadas, 1 segundo vale muita coisa. Chega diante de uma estação rodoviária, chegou 1 minuto atrasado, o ônibus já foi. 1 minuto, também tinha valor. Então, se nós formos analisar, é por isso que a Bíblia fala sobre o tempo. Remindo o tempo. Irmão, nós temos que nos preparar dia após dia e preocuparmos, irmãos, com a nossa vida diante de Deus. Como Deus está nos vendo. E também como que a nossa família, irmão, como que eu estou agindo, nós estamos agindo, como será o futuro de nossa família, como será o futuro de nossos filhos, se nós continuarmos agindo com eles do jeito que nós estamos agindo. Irmão, isso aqui é ocupar com o futuro da nossa família. Como que será o futuro do meu filho, da minha filha, se eu continuar agindo com ele ou com ela do jeito que eu estou agindo? Será que depois dele ou ela casar, será que eles vão me honrar?
Trabacante. Ora, irmãos, lá no finalzinho da vida de Jacó, quem cuidou dele? Quem, irmãos? José. Ele amou muito José, ainda que a preferência não foi certa. Mas ele demonstrou amor para com José lá na frente, irmão. Depois de 20 e tantos anos, José deu respaldo para ele. Irmãos, nós viemos, irmãos, meditar nisso aí. Como estamos agindo? Como é que nós estamos agindo com nossas companheiras, irmãos? As companheiras, esposas, estão agindo com os esposos. Como? Se continuarmos assim, será que ela vai nos aguentar mais uns 10, 20 anos? Irmão? Será que ele vai te aguentar mais uns 10, 20 anos? É semeadura, irmão. Semeou o óleo. Eu sei, irmão, é claro, existem casos que, às vezes, por exemplo, o homem deixa a mulher, mas ele está totalmente errado, sabe? Tem vários casos assim. Mas também existem outros lados, irmão. Eu encerro aqui a falar sobre Rubem, dizendo para a igreja, para todos nós, irmãos, que nós venhamos nos preocuparmos dia a dia em semearmos, nos ocuparmos em semear para o futuro, não preocuparmos, não precisa falar muito, mas ocuparmos em semearmos para o futuro, para com Deus, para com a nossa família, para com o próximo. Amém? 1.2, as tribos de Simeão e Levi. A violência praticada por Simeão e Levi em Siquém não lhes permitiu serem abençoados devidamente por Jacó. Em Gênesis 34, 25 a 29, irmãos, registra a crueldade de Simeão e Levi para com os homens de Siquém. Além da crueldade, tem um outro grande, um agravante aqui muito forte. Eles agiram com total desrespeito para com a autoridade de Jacó como pai. Lê para mim, irmãos, Efésios 6, 2 e 3. Capítulo 6 de Efésios, versos 2 e 3. Essa mulher? 2 e 3. Isso, lê para nós, irmão. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Irmãos, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu pergunto já, esses dois filhos, Simeão e Levi, honraram? Não honraram. Infelizmente não honraram. Irmão, segundo o Talmud, o livro sagrado dos judeus, na conspiração contra José, Simeão e Levi foram os principais conspiradores. Eles foram os principais conspiradores. Eles perderam o direito também à primogenitura. Caiu para quem essa primogenitura? Rubem não foi. Simeão também não. Levi também não. Caiu para quem? A tribo de Judá. Foi de quem descendeu quem? Jesus, o leão da tribo de Judá. Irmãos, na profecia que Jacó disse acerca dessas duas tribos, ele diz: eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Aqui no capítulo 49 de Gênesis. E na bênção que Moisés pronunciou às tribos de Israel, em Deuteronômio 33:6, Moisés pronunciou a bênção para todas as tribos, só que lá não aparece o nome da tribo de Simeão. Em
Em Josué capítulo 19, verso 1 a 9, diz que as terras de Simeão foram distribuídas no extenso território da tribo de Judá. Ao que parece, essa tribo foi absorvida pela tribo de Judá, a tribo de Simeão. Será que era isso que Deus tinha para Simeão? Isso é uma interrogação. Será que era isso? Irmão, será que as ações deles não atrapalhou eles a alcançar os propósitos que Deus tinha para com a vida deles? E será que as nossas ações também, as minhas ações, não têm atrapalhado eu a alcançar os propósitos que Deus tem para com a minha vida? E nós, no geral, a igreja. Será que onde nós estamos realmente onde é a vontade de Deus? Irmãos, tem que nos preocupar. Nós temos que nos deter nisso aí, irmão, e buscar o que eu falei no início, estar na direção de Deus. Buscar a direção de Deus. O melhor que nós fazemos, irmão, é buscar a vontade de Deus em nossas vidas, a cada dia, a cada momento. Querer ela, ansiar por ela, ansiar pela vontade de Deus. Eu quero entender, eu quero conhecer. E a Bíblia nos manda, irmão, buscar conhecer a vontade de Deus, irmão. Precisamos querer. Irmão, nós temos o Espírito Santo de Deus, irmão. É claro, irmão, que nós somos falhos, irmão. Falhos, fracos. Isso aí não adianta, todos nós somos. Mas como professor aqui nessa manhã, ministrando a palavra, tem por obrigação de passar ela como ela é para a igreja. E também de lutar para viver ela como ela é. E eu digo para os irmãos e para todos nós, irmãos. Irmãos, vamos nos deter mais, vamos buscar mais, querer para nossas vidas o conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Será que o investimento que eu estou dando no meu lar, para com a minha esposa e meus filhos, será que realmente é esse que Deus tem para com eles? Será que nós não estamos investindo muito no investimento material e esquecendo o espiritual? Eu li uma matéria sobre uma mulher que o filho foi preso várias vezes roubando, adolescente. E ela é entrevistada por um determinado repórter. Ela disse: eu já não sei mais o que fazer, porque eu estou trabalhando dia e noite, deixo ele ir na creche, eu faço isso, já deixei ele muito na creche, trabalho dia e noite, preocupado em dar a ele um futuro promissor, só material. Esse não é o maior investimento. O maior investimento que os pais deixam para os filhos está no caráter, irmãos. E principalmente o investimento espiritual. Nós temos que nos preocupar com isso, irmão. Em deixarmos investir nos nossos filhos. O pastor disse aqui, eu esqueci o nome dele, o pastor que trouxe a palavra aqui agora, o pastor Maurício. Ele falou do nosso dever de não só ter a palavra para conosco, nossas vidas, irmão, mas também de estar, como está lá em Deuteronômio, nós estamos ensinando nossos filhos dia após dia. Irmãos, será que do jeito que nós estamos ensinando nossos filhos hoje, como que vai ser o amanhã deles? Será que do jeito que nós estamos ensinando eles hoje, amanhã vai ser realmente a bênção que Deus quer que eles sejam? Será que os propósitos de Deus na vida dos nossos filhos vão se concretizar?
Nascemos com uma personalidade, agora caráter é diferente. Se nós tínhamos um mau caráter no mundo, realmente, aqui eu tenho que ser moldado. Porque muitos de nós, irmão, não nascemos lá evangélicos, não nascemos lá cristãos, eu não nasci. Agora, irmãos, eu não posso continuar sendo o que eu era lá fora, hoje. Nova criatura é. Se o filho, irmão, nos via lá fora bebendo cachaça, prostituindo, a partir do momento que nós entregamos a vida a Cristo Jesus, eles precisam ver o Espírito Santo reinando em nossas vidas. Irmãos, ainda que ele nos viu como mau caráter, se ele nos vê, irmão, com caráter moldado pela palavra, o poder do Evangelho vai transformar eles também. Não podemos, mas nós continuarmos, irmãos, fingindo que nós não, do jeito que tá bom, irmão, tá certo, do jeito que eu estou, tá certo não. Nós temos que preocuparmos, irmãos, como nós estamos semeando no seio da nossa família. Quem será o nosso filho no futuro? Nós todos aqui da terra, como chama? Do planeta Terra, somos filhos e filhas de Deus, em nome de Ti. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, encerrando aqui sobre as tribos de Simeão e Levi, querida igreja, não vamos investir nossos filhos só em faculdades, não. Também é muito bom, mas não somente em faculdades. Estudo desse principalmente, né? A matéria da mulher há pouco tempo, irmão, se não me falha a memória, foi na Itália. Muito estudada, irmãos. Um modelo, mulher linda, fama, não faltava, dinheiro também não. Só que ela se lançou da janela do prédio onde estava aqui, e a amiga dela disse para os repórteres, ela vinha dizendo para mim que ela estava perdida, ela não se achava. Mulher formada, mulher rica, irmã, beleza, fama, tinha tudo isso. Mas, irmão, se não tiver o Espírito Santo de Deus, não tiver a comunhão com Deus, não tem nada. Aí eu pergunto, o que é que nós estamos investindo na vida dos nossos filhos? Em que? Como? Será, irmãos, que do jeito que eles estão seguindo aí, irmãos, será que lá na frente nós vamos ver eles abençoados, sendo realmente instrumento, canal de Deus? Ou será que nós vamos ver lá na frente, irmãos, às vezes distanciados dos caminhos do Senhor, às vezes nos fazendo chorar de tristeza e angústia, porque Jacó não sofreu em ver os filhos naquela situação. Irmão, isso é até mesmo nos resguardar quanto ao nosso futuro. Nós temos que nos ocupar com o nosso futuro, irmão. Porque hoje está tudo bem, irmão, nosso filho está estudando, está uma bênção, estão trabalhando, e não sabe onde ele trabalha, se está sendo mal influenciado, e não sabe como que está a faculdade, a escola, e daqui a pouco, irmão, você sem perceber, vê o seu filho saindo dos seus dedos, saindo, ó. Aí lá na frente, irmãos, aí vem a angústia causada por quê? Por nós mesmos. Irmãos, é uma lição que muito nos aperta, irmãos, mas também nos dá um despertamento muito grande e nos ajuda, irmãos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, maravilhosa. Ela muito nos ajuda. Pastor Cecílio tem ensinado aqui às terças-feiras sobre o caráter, sobre a maneira do crente viver. Tem que ser assim, tem que ser assim. Irmãos, isso tudo ajuda nós como crentes, ajuda a nossa família, irmão, a se estruturar na Bíblia, a se estruturar, irmão, um alicerce certo que não abala. Agora nós temos que ouvir, irmão, e descer do coração, aplicar as nossas vidas. A tribo de Levi. Levi foi o terceiro filho de Jacó, que deu origem à tribo sacerdotal de Israel.
Aí pode alguém perguntar, mas peraí, como que eles conseguiram esse privilégio, sendo que Levi participou com Simeão da matança lá dos varões de Siquém? Como que eles conseguiram isso? Eu lendo a matéria sobre esse assunto, o pastor disse o seguinte, que as maldições do capítulo 49 de Gênesis eram de natureza condicional. E na verdade, Deus nos adverte, falando assim, assim, só que se nós agirmos de outra forma, a bênção vem sobre as nossas vidas. Por causa do posicionamento de lealdade ao Senhor por parte dos levitas, na cena posterior do bezerro de ouro, foi-lhes concedido uma bênção e posição de honra. Lê para mim, irmãos, Êxodo 32, 26 a 29. Êxodo 32, 26 a 29. Já estou quase encerrando, irmãos. 13. Êxodo 32, 26 e 29. Alguém achou? Fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra seu filho e contra seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Êxodo 32 mesmo? Pois se vê Moisés na porta do arraial, venha do Senhor, vendo, então se juntaram todos os filhos de Levi, disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua torre, e passar e tornar do arraial pela porta em porta. Isso. Pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram no povo aquele dia uns 3.000 homens, conforme Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele nos dá hoje uma bênção. Olha, irmãos, Moisés pôs-se em pé na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Aí quem se juntou? A tribo dos filhos de Levi, contra o ato deles fazer aquele bezerro de ouro. Eles foram contrários, eles trabalharam lá junto com Moisés. Isso aqui, irmão, pode com certeza ter culminado, eles têm alcançado a bênção sacerdotal. Deles vinham os levitas, a tribo de Levi e os levitas que trabalharam no trabalho sacerdotal na casa de Deus. Com isso aqui nós podemos aprender o seguinte, como eu disse agora há pouco, as nossas ações do passado, se nós formos seguir por elas, era caminho de morte. Mas a partir do momento, irmãos, que mudamos de atitude, entregamos a vida a Cristo Jesus um dia, e se nós mudar verdadeiramente de atitude e passarmos a viver de acordo com a Bíblia, irmãos, não terá maldição, mas sim a bênção de Deus em nossas vidas. Irmãos, e é isso que Deus quer para mim, para você, para a nossa família, que a bênção dele esteja em nossas famílias. Agora, irmão, depende das nossas ações. Se nós, irmãos, estamos agindo errado, se nós, irmãos, se Deus tem nos despertado, vamos mudar de atitude, irmão. Irmão, vamos nos preparar para o futuro. Sim, Vamos entender, irmãos, que o que eu estou semeando hoje, eu vou ter que colher lá na frente. Deus está comigo. Deus está Aí, irmãos, vem a tribo de Judá. O segundo tópico, Jacó recebeu a bênção, Judá recebeu a bênção espiritual. A profecia que Jacó pronunciou sobre a tribo de Judá seria sua proeminência entre os seus irmãos. Isso em ter o cumprimento, irmão, pelo predomínio da dinastia, o governo de Davi sobre todas as tribos de Israel. Os irmãos sabem que veio Abraão, Isaac e Jacó. Aí de Jacó já passou para quem? Judá. E de lá para cá veio Jesus, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá.
contribuiu para a liderança de Judá. Quando, no capítulo 44 de Gênesis, quando José estava lá governando o Egito, e ele queria que Benjamim ficasse. Aí Judá falou assim: não, fica eu no lugar do meu irmão. Ele demonstrou renúncia da própria liberdade em favor do irmão Benjamim. Será que não foi isso que Jesus fez por nós também? Desceu do seu trono de glória, pagou o preço em nosso lugar. E ele é o leão da tribo de Judá. Isso aqui contribuiu muito, irmão. A bênção concedida a Judá são as bênçãos concedidas a Abraão. A suma dessa promessa é que todas as nações seriam abençoadas através de Judá, por quem? Pela semente da mulher, que é Jesus Cristo. Sim? Não somente ele se glorificou no lugar do irmão, por causa do irmão, o pai sofreu tanto também, chegar lá sem ver. E foi ele também que não permitiu que matasse você. Justamente. Ainda que Rubem também deu uma palavra lá, irmão, para que não matasse José, jogasse ele na cova. Mas Judá deu o conselho: não, vamos vender ele para os ismaelitas, vamos matar ele. Verdade. As ações, irmãos, estão sendo todas acompanhadas por Deus. E vão passar-se anos, irmão. Os fatos foram todos lembrados lá na frente. Eu quero aqui encerrar, irmãos. Vou falar aqui agora sobre a tribo de José e encerro. Issacar seria uma tribo forte e próspera, mas não zelaria demais de sua liberdade. Eles preferiram ficar tributados de outras nações para ter o privilégio de gozar da autoridade material. Deus, que isso nunca jamais venha acontecer conosco, viu, irmãos? E outras tribos também que não vai dar para comentar todas as aqui, não. Infelizmente não dá tempo. Mas José, que veio as tribos de Efraim e Manassés, dos filhos de José. Irmãos, aqui é algo lindo. Efraim e Manassés, eles eram netos de Jacó. E Jacó falou assim: olha, Efraim e Manassés são meus, assim como Simeão e Levi. Automaticamente está dizendo: não, eles são meus. E deles não vieram também duas tribos de Israel, Simeão, ou melhor dizendo, Efraim e Manassés. José, irmãos, ele soube semear e colher uma boa colheita. Ele soube colher, semear e depois colher. Quando Jacó apresentou sinais de dar a José o direito da primogenitura, ao presentear ele com uma túnica de várias cores, isso era costumeiramente recebido pelo príncipe, o herdeiro, o primogênito, os seus irmãos se enfureceram. Todos sabem que José foi vendido para o Egito por causa dos ciúmes dos irmãos. Só que isso lá na frente, irmão, se cumpriu, se concretizou. Porque no que eles foram para o Egito, eu pergunto: quem cuidou de Jacó? Foi quem? Foi Judá ou foi José? Depois que Jacó morreu, quem cuidou dos irmãos? Foi Judá ou foi José? Ele também assumiu uma posição de liderança. Tanto é que a Bíblia fala em Crônicas, irmão, no capítulo 5, verso 1 e 2, que a primogenitura, genealogia em si, viria de José. Agora, a primogenitura espiritual, aí sim Judá, porque Jesus veio da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. A liderança da família, José, bem claro. Agora a espiritual de Judá, porque Jesus veio da tribo de Judá. Amém, irmãos? Vamos em festa. Já está passando 2 minutos. Eu sei, irmãos, que é um assunto assim um tanto difícil de assimilar, mas que é maravilhosa a palavra de Deus, irmão. Resume-se aqui no seguinte, irmão: vamos semear, irmãos, boas sementes na nossa família, na família espiritual, porque a colheita será uma colheita abundante e abençoada. Amém? Vamos orar? Mas, inferido Deus de amor,
aqui reunidos aprendendo